graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma enorme alegria poder voltar a esta casa do Senhor e ver como os irmãos estão sendo edificados na palavra do Senhor. Nesse momento eu já quero agradecer ao diácono Sinésio por esse convite. Que Deus continue abençoando esta igreja, toda a liderança, os irmãos aqui presentes. Que Deus fale com você esta noite. Traga um abraço da nossa igreja, a primeira igreja evangélica batista em Piedade. Sintam-se abraçados por todos nós que fazemos aquela comunidade de fé. E também traga um abraço da ordem dos pastores, a todos os irmãos e irmãs, a liderança desta igreja. Podemos louvar a Deus por ver o que Deus tem feito neste lugar. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Contem sempre com a nossa ordem dos pastores e também já trago um abraço da Convenção Batista de Pernambuco, do nosso presidente, o pastor Paulo Wilkes, para todos os irmãos e para esta igreja. Ele é nosso presidente da convenção, sou presidente dele da ordem dos pastores. E nós fazemos essa dobradinha nas igrejas, trazendo esse abraço da ordem da Convenção Batista de Pernambuco aos irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Esse que é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus por todos nós. Não tenho dúvida que você já ouviu falar de Elias, da viúva de Sarepta. Não tenho dúvida que você já ouviu falar do rei Acabe, de Jezabel, sua esposa, de como Deus conduz a história. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Fique com a sua Bíblia aberta em primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler todo o texto bíblico. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Reis 17, verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como a carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levante-se, vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida a você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, versículo 13: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias.
A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer a memória, a iniquidade e matar meu filho? Elias respondeu: dê-me seu filho. Ele o tomou nos braços dela, o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, deitou em sua cama, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus meu, por que afligiste o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino, levou para do quarto até a casa, entregou a mãe dele e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, todos juntos vamos fazer essa leitura, verso 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Vamos orar mais uma vez? Peça para Deus falar com você essa noite. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nesse tempo, ó Deus, de crise que estamos vivendo no nosso país, a religião cristã, nós precisamos ouvir a tua voz e entender, ó Deus, como Elias entendeu, e que o Senhor é o soberano Senhor e conduz a nossa história, que o Senhor está à frente do nosso caminhar, que o Senhor nos levanta diariamente e que toda a bênção que é derramada sobre nós vem do Senhor, dos átrios do Senhor para nós. Obrigado pela provisão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A providência de Deus em tempos de crise. Esse tema é muito importante para nós, meus irmãos, porque no Brasil vivemos uma espécie de crise instalada há muitos anos. Nós temos crise na família. Hoje família é tudo aquilo que a sociedade inventou, que é família. Nós temos uma crise instalada no poder público, na política do nosso país. Há muito tempo o pobre padece na fila dos hospitais. Há muito tempo os necessitados trabalham para tentar sobreviver no nosso país. Há muito tempo que a religião passa por uma crise religiosa, meus irmãos, porque Deus não é adorado no nosso país como convém. O Brasil é o país de todos os santos, por mais que queiramos que Deus seja o soberano da nação. Basta você perceber as ruas hoje em procissão, hoje é chamado Dia de Ramos, não é? Hoje, numa manhã como essa que vivemos, Jesus entrava triunfalmente pelas ruas de Jerusalém, montado num jumento, não é? Com as capas dos seus discípulos, feito de sela para o jumento, e as pessoas com ramos de palmeira gritavam: Hosana ao Filho de Deus. Hosana é: ó salva, salva-nos. O povo queria um libertador das mãos dos romanos, mas na verdade veio para libertar o homem do pecado. Jesus veio para reinar no coração das pessoas e não no trono de Roma, e não assentados numa cadeira presidencial no nosso país. Esse é um tempo de crise, meus irmãos, em que estamos vivendo, e que todos nós passamos por esse momento. Não tem ninguém hoje que não esteja passando por algum tipo de crise. A depressão, a ansiedade são as maiores doenças hoje que acometem o mundo inteiro. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não é feliz. Tem uma boa situação financeira, mas o emocional completamente abalado.
Num tempo como esse de crise, de pura idolatria entre o povo de Israel, Deus castiga a nação para ensinar, em primeiro lugar, que Ele é o soberano Senhor que conduz a história. Porque, meus irmãos, nesse capítulo 17 de 1 Reis, narra os maiores fatos do povo de Deus. Deus fechando a torneira do céu, cerrando a chuva, fazendo a água não brotar, para que o povo de Israel entenda que Baal não é o Senhor. Baal era um deus da antiguidade, principalmente nesse tempo de Elias, e era um deus considerado o deus da chuva e da fertilidade. Quando Baal mandava a chuva, a plantação dava seu fruto. Era assim que o povo entendia, que o povo de Israel estava permeado dessa idolatria. Aí Deus vem através do profeta, no verso 1, veja comigo, Elias, o tesbita. Hebreus vai dizer que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas fraquezas. E aqui na história, Elias é introduzido como profeta de Deus. Do nada, Deus faz aparecer esse profeta. E diz aqui no texto que ele era um tesbita dos moradores de Gileade. E ele é um dos primeiros profetas a falar com o rei. E ele diz ao rei Acabe: o rei Acabe foi um dos piores reis de Israel. Acabe era um rei idólatra. Mas naquela época, meus irmãos, como assim como hoje, os reis deveriam ser homens de Deus, que trabalhavam para o povo, mostrando a glória de Deus na nação. Mas o que é que acontece hoje, o que aconteceu naquele tempo? O rei era idólatra, e Acabe, que deveria ser um homem de Deus, casou com uma mulher estrangeira, uma ímpia, chamada Jezabel. Jezabel é a caricatura de tudo aquilo que não presta, principalmente da prostituição. Quando se fala em prostituição e em prostituição dos homens de Deus e mulheres de Deus, a figura que a Bíblia mostra é a de Jezabel. Jezabel fez com que Acabe construísse templos a Baal, a Astarote, postos de ídolos, a Aserá. A Aserá era uma deusa que vivia sobre os montes também da fertilidade, em que o povo de Israel começava a fazer altares para ir aos bosques, ao monte, servir esse falso Deus. E quando nós andamos no Brasil, nós percebemos que há uma verdadeira idolatria, mas porque as pessoas anseiam por libertação. As pessoas anseiam, meus irmãos, que as suas necessidades sejam supridas. E como elas não encontram isso no poder público, dos políticos do nosso país, elas tendem a adorar deuses estranhos, porque não conhecem o Deus de Israel. No primeiro verso, Deus já mostra que Ele é o soberano Senhor que conduz a história. Diz o texto, meus irmãos, e Elias disse isso a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá o quê? Nem orvalho, está com a Bíblia aberta, nem chuva nos próximos anos. Imagine a cena. Acabe acreditava que Baal enviava chuva, e de repente Deus manda o seu emissário, o profeta, no palácio do rei para dizer a Acabe: a partir de hoje não chove em Israel, até que eu diga o contrário. Deus é o Senhor da história, Ele conduz a nossa vida. Se nós temos a Deus, temos tudo o que precisamos. Agora, se não temos a Deus, podemos ter o céu e terra, nada que o nosso coração deseja se fartar. O nosso coração não será farto de tudo que deseja. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, já no verso 1, Deus se apresenta como quem? O soberano Senhor, que conduz a sua e a minha história. Amém? Amém. Mas também, meus irmãos, dos versos 2 a 7,
intercede. Deus é aquele que se mostra como Deus que nunca desampara os seus servos, aqueles que são obedientes ao Senhor. Sabe por quê? É preciso você entender. A teologia da prosperidade ensina que o crente não passa por provação, mas é mentira. E que se o crente não consegue enriquecer, está em pecado, é pura mentira do diabo. Essa é uma falsa teologia que pastores inventaram para tirar dinheiro do bolso das pessoas. E falsas igrejas têm essa doutrina como carro-chefe da igreja. E você vai perceber aí muitas igrejas que trabalham em cima da doutrina da prosperidade, afirmando que aqui nessa terra você vai vencer, que aqui nessa terra você vai ser rico, que você vai comer o melhor dessa terra, e que se você está doente é porque você está em pecado, que Deus tem saúde para os seus filhos. Mas perceba aqui o que diz o verso 2. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste. O que é que diz o texto? Esconda-se no ribeiro de Querite, nas imediações de Jordão. Elias, ao que indica, vai morar numa espécie de caverna. Esse homem de Deus estava vivendo sua vida como nós estamos vivendo, e Deus o arregimenta. E Deus o chama para o ministério e diz a ele: sai da tua terra, você já cumpriu a palavra do Senhor, mas você pode ir embora. E diz aqui o texto que ele beberá a água do ribeiro. E ele ordenou, Deus ordenou uma espécie de garçons voadores. Veja, garçons voadores, corvos que sustentem você naquele lugar. Quando Deus castiga a nação, justos e ímpios são atingidos, viu? Não existe essa ideia de que não, nós somos o povo de Deus, Deus vai nos livrar. Meu irmão, tem prova que o povo de Deus é que passa mesmo. Sabia disso? Então você está vivendo uma prova, entenda, Deus está com você. Não é? Deus está com você nesse deserto. Você vai tomar água do ribeiro, mas é Deus que está dando a água, até ele fazer secar. Porque tem gente que acredita que o crente não vai passar por provação. Passa sim. Diz o texto que Elias sai dali depois de ter feito a vontade do Senhor, de ter falado para cá: não vai chover mais, até que eu diga o contrário. Diz o versículo 5, Elias foi, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se, ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações de Jordão. Os corvos, os pássaros traziam pão e carne pela manhã, bem como carne ao anoitecer. Ele bebia água do ribeiro. Você já provou da provisão de Deus quando faltou gás no domingo, na hora do almoço? Já provou? E o gás só vai embora quando a gente não tem dinheiro para comprar, né? Já provou o que é chegar no final do mês, pagar as contas, se gastou muito, aí não tem dinheiro para pagar tudo? Já provou a provisão de Deus? Deus é assim, meus irmãos, incomparável. Deus, Ele abençoa e nunca desampara os que obedecem a sua palavra. Está no vale, no deserto, no meio da provação, obedeça ao Senhor. Deus tem vitória para os seus servos, mesmo em meio às lutas e provações. Amém. Amém? Só que nada está tão ruim que não possa piorar. É assim na sua vida também, viu? Às vezes a coisa já está tão ruim que a gente diz assim: mas Senhor, tem misericórdia, né? Não estou aguentando mais. Tem hora que o ribeiro seca, meu irmão, nem água tem mais. Veja aqui o verso 7. Passados alguns dias, o que aconteceu? É quando a gente está calmo e tranquilo, né? Aí Deus de repente vem e seca o ribeiro, sabe? Porque a gente é mal acostumado mesmo. Se Deus deixar, a gente amaldiçoa o Senhor, como o povo fez em Meribá, como o povo fez no deserto, não é? Deus mandava codornizes, Deus mandava mandar, e o povo dizia: nós estamos com saudade das cebolas do Egito, não é? O ribeiro secou, meus irmãos.
diz aqui o texto, não chovia sobre a terra. Olha, Deus nos ensina a sermos humildes no tempo da crise. Se tem uma coisa que nos faz humildes, é a provação, não é? E tem crente que parece que não sai do pilão do Senhor. Sabe o que é o pilão? Sabe, né? Muita gente que sabe, o mais novo não sabe o que é o pilão, né? Lá em casa, antigamente, tem um pilão, que é amassar o alho, né? Era um potezinho assim, você descascava o alho, botava ele dentro, e aí você vinha com uma folha de madeira, né? E aí eu amassava o alho, até ficar tudo machucado, né? Para extrair o sumo do alho. Os cozinheiros aqui sabem disso, né? E olha que Deus nos amassa, meu irmão, assim, ó, como se a gente estivesse num pilão, né? Tem gente que parece que não sai desse pilão do Senhor, tá sempre sendo amassado. Foi isso que acontece com Elias aqui mesmo, no verso 8. Então a palavra do Senhor veio para Elias. Elias estava bem, comendo, bebendo. E quando a gente tem comida no armário, a gente está bem. Não tem esse. Está com comida no armário, está ótimo. Mas quando falta, é que a gente sabe quem tem fé, quem não tem fé. Não é? Aí começa a faltar água. Começa a faltar comida. O que é que Deus diz ali? Deus está com Elias? Deus está com você no meio do vale, da sombra da morte, no meio da provação. Veja o que diz verso 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, que é uma terra ímpia, de um povo ímpio, para viver de favor na casa de uma mulher ímpia, de uma mulher pecadora, viu? Levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida a você. Já morou de favor? Levante a mão aí, quem já morou de favor? Morou de favor. Sabe o que é morar de favor? Na casa da avó, da sogra, do tio, na casa do amigo, né? Morar de favor. Eita, para muitos é muita humilhação. Morar de favor, né? Se almeja para a sua casa. Eita, que coisa boa a nossa casa, né? Mas Deus nos faz humilde assim. Muitas vezes nos fazemos morar de favor. Você mora de favor, agradeça a Deus. Tem gente que nem de favor mora embaixo da marquise. Meu cobertor tem papelão, né? O que é que Deus faz com Elias? Manda ele morar de favor na casa de uma viúva. O que é que Elias faz, meus irmãos? Ele obedece. Ele chega nas terras de Sidom, e diz o texto, meus irmãos, quando ele chega no portão da cidade, quem estava lá no portão da cidade? A viúva, diga a viúva. A viúva. Só tinha ela e o filho. A viúva estava pior do que Elias, não é? Pior do que o profeta de Deus. Ô meu irmão, tem dia que a gente está pior do que o ímpio mesmo. Asaf, vendo a prosperidade do ímpio, lá no Salmo 73, ele diz: quase os meus pés escorregaram de ver a prosperidade do ímpio e eu na dificuldade. Olha, meu irmão, tem dias que Deus prova você mesmo, mostrando que o ímpio às vezes é mais abençoado que você. Só que aqui a viúva estava pior que Elias. Porque Deus, quando quer tratar o nosso coração, nos fazer mais humildes, no tempo da crise, o que é que Ele faz? Ele tira todo o nosso recurso. Todo o nosso recurso. Elias se defronta com aquela mulher, Deus diz a ele: é essa mulher, e você vai ficar na casa dela, morando com ela. Elias, morrendo de sede da viagem, o que é que ele diz à mulher? Me deu um pouco de água. Deus usa até o ímpio para abençoar o crente quando Ele quer. Amém, queridos? Amém. Deus usou o rei Ciro para abençoar o povo de Deus no cativeiro.
Às vezes Deus vai mandar aquela vizinha sua, que não é crente, que não quer nada com Deus, para mandar a sopa para você, para mandar um pedaço do bolo, para mandar o medicamento, o remédio, para aplicar a injeção. Não é nem crente. Deus vai usar o ímpio para abençoar o crente. É assim que Deus faz. Quando Ele quer, Ele usa até o ímpio para nos ajudar no tempo da crise. Eu tenho uma vizinha que abençoou nossa família durante muitos anos. Sem ela nós morreríamos de fome. Casa de vila, muro baixo do quintal. Então, de repente, vizinha, tem um colorau, não é? Sim, olha, você tem um copo de farinha aí que aqui acabou, quando chegar a gente devolve. Nunca devolvia, não é? Mas a vizinha sempre estava pronto, o vizinho sempre estava pronto. Olha, tem um copinho de óleo aí que o meu acabou. Não é assim? Não é crente, mas abençoa o povo de Deus. Porque Deus é assim. Quando Ele quer, Ele usa até o ímpio para abençoar o povo dele. Amém, meus irmãos? E diz o texto que ele diz a viúva: traga-me água para beber. Ele está morrendo de sede. Está morrendo de sede e de fome. Você acha que crente não passa fome, não? Tem momento que passa, viu? Tem momento que é arroz. Tem momento que é só fuba. Viu? Fuba, água e sal. Né? Tem momento que é só tarefa. Hoje está até caro tarefa. Né? Pode nos supermercados, não supermercados, a prateleira que mais está vazia é a da fuba, do flocão e do miojo. Está vendo isso, não é? Porque nem todo mundo tem dinheiro para comer hoje. Né? Diz o texto que ele está de pão para a mulher, água para beber. E quando ela ouve aquela notícia ali, aquele pedido de Elias, o que ela faz? Ela volta para o profeta e diz assim: meu Senhor, a água tudo bem, mas o pão não tem não. Inclusive estou catando aqui uma lenha para fazer fogo, fazer um pão para mim e para o meu filho. Depois a gente vai morrer, porque nem alimento a gente tem mais. E aí nós temos mais um ensinamento aqui nesse texto, meus irmãos. É que Deus usa o ímpio para abençoar o seu povo, mas Deus abençoa o ímpio através do seu povo. Quando Deus abençoa o crente, por tabela, o ímpio é abençoado. Deus é aquele que faz brotar sol e chuva sobre todos, mas Deus faz isso por causa do crente, do seu povo, e não por causa daquele que não tem a Deus por Senhor. Quando Deus abençoa o seu povo, quem não é povo é também abençoado. Deus é tão maravilhoso que Ele age com tamanha graça. Quando você vê o ímpio prosperando, lembre-se, é porque Deus abençoa o seu povo. O ímpio é abençoado porque Deus abençoa o seu povo. O que é que Elias diz à mulher? Veja aqui o texto, verso 12. Tão certo como vive o Senhor seu Deus, o Deus de Elias não é o Deus da mulher, da viúva. Entenda, não é? Tenho apenas um punhado de farinha numa panela, pouco de azeite no jarro, e como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho. Vamos comer e depois morreremos. Mas, meus irmãos, tem ímpio que obedece mais a Deus do que crente. A mulher poderia dizer: você está doido? Está vendo que não tem lógica a coisa dessa? Só tem farinha, o pão para o meu filho e para mim. Não vou deixar de alimentar a família para alimentar você. Eu nem conheço. Mas o que a mulher faz? Ela diz à mulher: não tenha medo. Faça do jeito que você disse. Faça o seu pão, o pão do seu filho, mas faça primeiro para mim. Primeiro o profeta, né? Depois é depois. A viúva fez ou não fez? Mas às vezes a gente tem muita dificuldade para cumprir a palavra do Senhor, para crer no Senhor, né? Quantas vezes Deus fala conosco e o nosso ouvido está cerrado, tampado,
como se Deus não pudesse fazer milagres e maravilhas. A viúva fez o primeiro pão para Elias, fez o dela, o do filho dela, fez segundo a palavra do Senhor. É o que diz o versículo 15. Comeram ela, veja o que diz aí o texto, o que é que diz aí? Comeram ele, ela e quem? Está aqui ainda? Amém? Está com a Bíblia aberta? Veja o versículo 15. Comeram ela, comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Para quem não tinha condições de fazer 3 pães, agora tem para fazer para muita gente, por muitos dias. Perceba, meus irmãos, isso aqui não é sobre farinha e azeite. Isso aqui não é sobre a viúva e sobre Elias. Depois o pregador aí fazendo espalhafato, porque Elias, porque a viúva, porque o azeite, porque a farinha. Não tem a ver com farinha com azeite, tem a ver com Deus, que é o Senhor da provisão. Às vezes se apega com farinha, com azeite, com o profeta, com a viúva, esquece que o mais importante que é Deus. Se Ele estiver conosco na jornada, nós venceremos. Se Deus for por nós, ninguém será contra nós. Então não é só farinha e azeite. Eu fico imaginando a cena. A mulher não foi na casa de vizinho buscar vasilha, certo? Foi lá, por exemplo, né? Mas eu fico imaginando o nível do azeite na botija e o nível da farinha. Do jeito que Elias chegou na casa da mulher e estava lá, o nível permaneceu. Eu acredito dessa maneira. Não foi que foi cheio de azeite esborrando, não. Estava lá na marquinha, não é? Na marquinha. E quanto mais ela tirava para fazer o pão, mais a marca continuava lá no mesmo lugar. E no outro dia ela tirava a farinha, o azeite, continuava no mesmo lugar, e no mesmo lugar, e no mesmo lugar. Porque Deus é o Deus da provisão, mas Ele não nos dá além daquilo que necessitamos. Amém? Às vezes seu coração almeja demais, quer mais do que o que Deus tem para você, mas Deus vai dar a medida certa, né? A farinha da panela não se acabou, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias, meus irmãos. Está tudo uma bênção. Tem pão, tem água, tem dormida, viu? Elias está morando na casa da viúva. Mas como eu disse a você, nem tudo está bem que não possa piorar, né? Foi o que aconteceu, versículo 17. Deus vai ensinar Elias e a viúva a confiar no Senhor. A confiar no Senhor. Veja o verso 17. Depois disso, a mulher, dona da casa, adoeceu. O filho da mulher, dona da casa, adoeceu. A doença dela se agravou, dele se agravou tanto que ele morreu. E naquele mesmo instante a mulher diz a Elias: você veio na minha casa trazer maldição, filho? Porque quando aconteceu a tragédia de uma família naquele tempo, e tinha ali um homem de Deus, a ideia era que Deus estava punindo a família por conta dos pecados cometidos. Estão entendendo a lógica aqui do texto? O filho da mulher morre e ela coloca a culpa em quem? Nela mesma. Você veio aqui, o que é que diz o texto? O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Lembra da história do cego lá dos evangelhos? Em que as pessoas perguntam: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele nem seus pais. Mas essa doença está sobre ele para que se cumpra a palavra do Senhor, para que Deus seja glorificado. E no mesmo momento o cego passa a enxergar.
A viúva pergunta ao nome de Deus: o que foi que eu fiz? Que pecado foi esse? Não é? Ela ainda diz assim: você veio aqui trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho, não é? Aí Elias vai fazer o quê? Vai orar a quem? A gente só pode confiar no Senhor. Você pode confiar em carro, cavalo, casa, família, saúde. Se não confiar no Senhor, está perdido. Elias leva o menino para o quarto, se debruça sobre ele e vai orar. Você está na aprovação? Vai orar, meu irmão. Ora, menino. Tem crente que é tão difícil para orar. E só vai orar nas últimas, quando tudo parece perdido, né? Deus nos deu uma grande arma, a oração. É através da oração que nós sabemos a vontade de Deus, que nós compreendemos o que Deus quer para nós. É na oração, nesse relacionamento com Deus. Deus tirou Elias lá das terras de Israel. Agora Elias está numa terra estrangeira, morando de favor. E ainda mais, o filho da mulher morre e ela coloca a culpa no pecado dela, mas também no profeta. Você meu prazer está vendo na minha casa, né? Aí Elias vai clamar: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo comigo? Lembra do pilão, né? Elias diz aqui, olha, versículo 20: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva? Porque me hospedo matando filha. Deus já estava afligindo o profeta, né? Tirou ele da terra dele, fez passar fome e sede. Agora ele está dizendo assim: mas Senhor, salva pelo menos essa mulher, não é? Estende-se 3 vezes sobre o menino, ora sobre ele, diz o texto: o Senhor atendeu a voz de Elias. Sabe por que, meus irmãos? Tem bênçãos que são decorrentes da oração. Amém? Você entende o que eu estou dizendo? Tem bênção que Deus só vai derramar quando você orar. É assim que Deus faz. Tem bênção que Deus derrama sobre nós, independente da nossa oração. Deus nos faz levantar, dormir, nos concede livramento, mas tem bênção que é só depois que você orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. No tempo da crise, Deus é o nosso Senhor, protetor, provedor. Nós precisamos sair daqui nessa noite, meus irmãos, entendidos que a nossa provisão vem do Senhor. Deus é o nosso provedor. Pode ter a crise que for no país, pode ter a bênção que for sobre o país, a provisão do Senhor está sobre nós. Pode morrer o rei, Deus é sobre nós. Pode faltar a água do ribeiro, o Senhor está conosco. Você está pronto para passar pela prova mesmo? A beber a água do ribeiro até secar? Quando secar? E quando faltar o pão, a carne? Está pronto mesmo para entender que Deus é o soberano Senhor que conduz a nossa história? Ou você acredita na sua aposentadoria? Ou você acredita no seu concurso público? Não, porque eu fiz um concurso, tenho estabilidade. E muita gente tem um concurso público, está na mão do agiota, está no cheque especial na conta bancária, não consegue nem alimentar a família, mas tem irmão recebendo Bolsa Família, que alimenta toda a sua casa, e ainda é dizimista. Amém? Amém. Deus tem provisão no tempo ruim. Para Deus não tem tempo de crise.
Nem para nós, para Deus não. Deus é o nosso provedor. Amém. Não sei o que você tem passado esses dias, mas a vida de Elias, a história de Elias deve servir de exemplo para todos nós, de como Deus pode usar tudo para nos abençoar, de como Deus pode providenciar todos os meios para que os seus planos se concretizem. Nós precisamos ser somente obedientes ao Senhor. Você é obediente ao Senhor? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem? Tem crente passando por muito perrengue porque é desobediente. Ontem eu estava com o irmão diabético e ele disse: pastor, eu gosto muito de um docinho. Aí toda hora, doce. Sou meu irmão é diabético, quer morrer mais cedo? Toma um caldinho de cana, você vai ver, com a Coca-Colazinha, você vai ver que é bom, a tosse, né? Tem gente que está sofrendo, irmão, por causa do seu próprio pecado, por causa da sua desobediência. Mas eu quero dizer a você essa noite que Deus ainda assim é gracioso. Deus ainda assim é misericordioso. Deus ainda assim é bondoso e nos abençoa no tempo difícil. Eu quero orar por você que está passando um tempo de arroxo, né? Parece que você não sai do pilão de Deus. Deus está só amassando você, amassando, e você está dizendo: Senhor, olha para mim. O Senhor está vendo? Já está bom, Senhor, né? Já está bom, Senhor. Já aprendi, Deus, né? Já aprendi, Senhor. Não? Tem alguém assim que tiver, eu quero orar por você. Logo após nós vamos celebrar a ceia, Senhor. De pé, eu quero orar por você. Você está numa roxa, né? Está na provação. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Se Ele ajudou aquela viúva, meu irmão, a não morrer de fome, Ele vai ajudar você. Se Ele ajudou o profeta, através daquela viúva, Ele vai ajudar você. Se Ele fez o filho da viúva ressuscitar, meu irmão, Deus pode fazer muito por você. Então se coloque agora diante do Senhor. Diga: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero obedecer ao Senhor. Amém? Senhor, muitos irmãos estão aqui de pé, se colocando na presença do Senhor. Ó Deus, eu não sei a luta que eles têm passado. Muitas dessas lutas, ó Deus, eles mesmos não procuraram. Mas o Senhor sabe provar os seus servos. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ajuda os teus servos, ó Deus. Talvez na vida de alguns aqui o ribeiro tenha secado, porque não chove. Não tem chovido, a chuva do Senhor não tem sido derramada, ó Deus. Abre as comportas dos céus. Traz, ó Deus, provisão aos teus servos. Nós oramos porque o Senhor é Deus de graça, porque o Senhor é Deus misericordioso, bondoso, que as tuas bênçãos recaem sobre o teu povo. Ó Deus, que esta noite seja uma noite de resposta para muitos irmãos aqui presentes. Estão sofrendo, e muitos deles acham que o Senhor está vendo. O Senhor está vendo tudo. E o Senhor tem passado esse momento com eles. E o Senhor quer ensinar a cada um dos teus servos aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nós glorificamos o teu nome pela tua palavra e agradecemos toda a provisão do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.